esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, como é importante a imagem. A imagem pode nos levar a boas meditações. Quando se mostra a Jesus a imagem, a esfinge de César, nós podemos lembrar que no Antigo Testamento, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Naquela moeda pagã estava o rosto de um homem pagão, de um imperador que se fazia de Deus, que era adorado como um Deus. E na verdade nós cristãos, por obra de Deus, nós temos não a imagem de um homem em nós, mas a imagem da Trindade. Por isso, o cristão verdadeiro é esta nova moeda, este novo denário, porque nós trazemos a imagem de Deus em nós. Já pela criação divina, e esta inscrição que havia na imagem pagã de César, em nós ela é feita pelo batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então cada pessoa é essa esfinge da Trindade, que traz a marca, o nome de Deus recebido no santo batismo. Como isso é bonito e importante. Hoje nós rezamos a missa lembrando de São Justino. É um santo muito interessante, um leigo. Ele nasce por volta do ano 103, na Samaria, na terra ali de Jesus. Ali cresce. Depois vai morrer quase no ano 170, também na região ali da Terra Santa. É um homem inteligente, criado numa família também inteligente, dedicou a sua vida à filosofia platônica, cresceu nela.
e depois foi evangelizado. É interessante que a igreja tem o período apostólico, quando os apóstolos vivos, eles vão pregando o evangelho. O segundo período é o período dos padres apostólicos, que é aqueles que substituem os apóstolos, que os conheceram. E o terceiro período, os padres da igreja, que são aqueles que conheceram os que conheceram os apóstolos. E São Justino é um padre da igreja, que passa por uma experiência de Deus profunda. Ele vai ao ermo, ele se torna um ermitão, isolado, silencioso, e recebe visões de Deus, e se torna cristão, é batizado, e se torna um grande pensador, renuncia ao paganismo platônico e assume a fé cristã, o pensamento cristão, e se torna um grande homem, defensor da fé. Por isso que São Justino tem o título de apologeta. É um patrístico, é um padre da igreja, que desenvolveu a apologética, que é o dom de defender a fé com argumentos. Ele é um bom pregador e vai anunciando o evangelho e criando a doutrina. Tem muitos escritos dele que chegaram até nós, que enriquece a nossa liturgia. Praticamente aquilo que ele viveu, nós hoje vivemos, é a fé da igreja, que não muda. A fé da igreja é sempre a mesma. E diante da perseguição, da inquirição do Império Romano, ele, mantendo firme a sua fé, foi destinado ao martírio. Derramou seu sangue defendendo a fé católica, o início da igreja. A pergunta que nós fazemos é: os católicos de hoje estariam preparados para o martírio? É claro que não. Pouca gente teria coragem de enfrentar uma perseguição que certamente virá, uma perseguição ferrenha à fé católica. Pouca gente. Porque é preciso ter uma convicção, é preciso ser esta moeda de Deus, com o rosto de Deus, com a inscrição do batismo, de maneira muito punjante dentro da alma, para dizer não ao paganismo e sim a Cristo, e morrer por ele. Primeiro, para que a gente possa assumir o martírio, é preciso que estejamos realmente conscientes do céu. Quem não tem essa consciência, fica apegado às coisas, às bobagens desse mundo, e com facilidade apostasia-se da fé. A apostasia é você afastar da fé por conveniência. Hoje nós vivemos uma grande apostasia na igreja. Muita gente que está na igreja, mas não tem mais a marca da fé. Já apostasiaram. Quantos católicos que dizem: eu não concordo com a igreja? Mas não concorda em quê? Ah, não concordo na teologia moral da igreja. Católicos que não acreditam no casamento religioso. Católicos que acham que todo mundo deve receber a comunhão, independente se está em pecado, em condição de graça ou não. Católicos que concordam com toda esta
imundície humana que nós estamos vivendo, sobretudo na área da sexualidade, em que o desvairio de uma prostituição, de uma vivência sexual, extrapola todos os limites do bom senso. Católicos que concordam com o aborto. Eu conheço freiras e padres que são abortistas, não falam, mas são. Estão comendo a hóstia na igreja, porque quem nega os dogmas, quem nega os valores da fé, não podem comungar. Então a gente vive esse tempo de uma grande apostasia no mundo, grande. Por quê? Falta o conhecimento da fé. Gente que compra o catecismo, mas nunca estuda o catecismo da igreja. Gente que tem uma Bíblia bonita de enfeite, mas nunca estuda a Bíblia. Perde tempo com tantas besteiras, mas não é capaz de se enriquecer com a sabedoria que vem do alto. Gente que não sabe o que significa fazer o sinal da cruz. Sempre que na minha vida eu comecei alguma comunidade onde não tinha nada de igreja, a primeira coisa que eu ensinava para o povo é o nome do Pai, o sinal da cruz, que recorda para nós a marca da Trindade. Quantos católicos não sabem nem fazer o nome do Pai? Não sabe fazer uma genuflexão diante do Santíssimo Sacramento? É uma apostasia prática. Eu não concordo com isso que está na Bíblia. Eu não concordo com os 10 mandamentos. É o que a gente escuta. Eu não concordo com isso na igreja, com aquilo, com esse pensamento da igreja. Porque o apóstata, ele deixa a verdade para assentar a sua vida sob a base podre e medíocre da mentira. O ser humano existe neste mundo para conhecer a verdade e ser libertado por ela. Porque onde chega a verdade, espanta-se a mentira. E a verdade é Cristo, porque Ele mesmo se define: eu sou a verdade. E a mentira é obra do inimigo. O próprio Jesus chama o demônio de pai da mentira. Nós somos aqui um restinho, pouca gente. E nós precisamos ter esse cuidado. Eu quero morrer fiel a Deus. Fiel a Deus na igreja. Porque a igreja não é fundada por homens. A igreja é o mistério do ressuscitado. Ela nasce do coração de Cristo para ser instrumento da nossa salvação. Nós, os homens e mulheres católicos, nós estamos na igreja por graça de Deus e em razão do nosso batismo. Mas eu não posso dizer eu sou a igreja. Não, isso é uma arrogância. Nós somos os filhos da igreja. A igreja é maior do que nós. A igreja é o mistério do Cristo. Ele quis que a igreja fosse o seu corpo neste mundo e ele a cabeça, para que nós alcancemos a nossa salvação. Neste dia que nós lembramos um mártir, tenhamos presente a riqueza da nossa fé católica, a importância de mantermos a nossa fidelidade a Cristo na sua igreja, não fugir por caminhos que não nos conduzem à glória. Os caminhos do mundo são largos
e são esconsos. Quem entra neles escorregam para o abismo. O caminho de Deus é estreito, exige sacrifício, exige renúncia, exige conversão e é um caminho que aponta para o alto. É o caminho do monte, é o caminho das alturas, embora estreito e difícil. Que São Justino interceda por nós e que a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, nos ajude a atravessar esse mundo esquisito, um mundo enfermo pelo pecado, um mundo de crise, de obscuridade, sem perder a nossa fé. Sejamos fiéis até o fim, mesmo que tenhamos que derramar o nosso sangue por Jesus.